Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos juntos, reunidos, na presença dEle, para estudarmos mais uma porção da Sua palavra. Amém? Oremos a Deus. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, meu Senhor, pelos meus irmãos que já estão presentes, Senhor. Estamos reunidos remotamente na intenção, no desejo de estudarmos mais uma porção da tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, nos auxilie, nos ajuda. Visita, Senhor, nesse momento, cada coração aberto, cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão com desejo de aprender mais de ti e de serem orientados pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos, 1 e 2. Amém? A irmã Neide estava perguntando, né, que material que a gente está utilizando. É esse material aqui. Esse material aqui. Foi aquele encontro de oficiais que nós tivemos online. Quem dos irmãos não tiver esse material e depois desejar, me fala que eu mando lá. Tá bom? Estamos estudando com base nele. A gente começou o estudo e hoje a gente vai dar prosseguimento aí. Amém? Hebreus 12, versículos 1 e 2 diz o seguinte, irmãos. Os irmãos que puderem estar com caneta, papel, para anotar algumas coisas que a gente vai conversar hoje. Amém? Acredito que vai aprofundar o aprendizado dos irmãos. Diz assim, Hebreus 12, partido 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se não tiver grifado na sua Bíblia, grifa isso, tá? Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Irmãos, a gente começou esse estudo aqui já há algumas semanas. Nós começamos primeiro falando sobre a queda, né? A queda é aquele texto de Gênesis 3, a gente aprofundou um pouquinho nele, né, nas consequências da queda e tudo mais. Na semana seguinte, a gente começou a falar sobre a redenção, tá? Sobre a salvação desse homem que caiu, da humanidade que caiu. E aí a gente começou, entrando no assunto da redenção, nós falamos sobre os movimentos de Deus, né? A gente tentou montar uma ordem cronológica das coisas que Deus fez, e a gente começou nesse momento a estudar pelo segundo movimento, que seria a criação, né? Fica até... parece estranho, né? A criação é o segundo movimento de Deus? Sim, porque o primeiro movimento, que é o que a gente estudou logo em seguida, é a redenção, a salvação do homem. É o movimento 1, é o ato primeiro de Deus, foi garantir a redenção. E a gente entrou nessa compreensão baseados no texto de 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20, né, que vai dizer que o sangue de Jesus é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. O que é a fundação do mundo que Pedro está falando lá? Ele está falando da criação. Então o sangue de Jesus é conhecido e efetivo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro desde antes da criação. Por isso que a criação é o segundo movimento de Deus e o primeiro seria a redenção. E aí depois a gente conversou sobre o terceiro movimento, que seria a manutenção. Deus, através da sua ação graciosa, mantendo as coisas, inclusive os seres humanos pecadores e tudo mais, certo? Depois disso, nós entramos nos 4 pilares da redenção, que é o objetivo do estudo, né? A gente está estudando, a nossa redenção ela está sustentada sobre 4 pilares. Pensa que a redenção é um prédio, e tem 4 pilares, né? 4 colunas que seguram a redenção. E aí, sobre isso que a gente está estudando. Os 4 pilares sendo a encarnação de Jesus, sendo a paixão de Jesus, ou o sofrimento, né? Na teologia a gente aprende a chamar de paixão, por alguma razão. Né? A paixão de Cristo, o terceiro pilar é a morte de Cristo, morte de Jesus, e o quarto pilar, a ressurreição de Jesus. É sobre isso que a gente estava estudando. E aí, eu lembro que na última vez que a gente se reuniu para estudar, que eu estava dando um estudo para os irmãos aqui, a gente conversou sobre
a diferença dos pilares da redenção, que são esses 4 que eu acabei de dizer, né? A encarnação, paixão, morte e ressurreição, e os pilares da salvação, né? Que é aquele que é mais comumente conversado em escola bíblica, na matéria da soteriologia, né? Que os 4 pilares da salvação são a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. Então eu expliquei cada um deles e mostrei a diferença, né, de pilares da salvação, que a gente ouve sempre, né? E os pilares da redenção, que é esse assunto que a gente está tentando aprofundar, né? Estudando de maneira profunda a redenção que Deus nos deu através do seu Filho amado Jesus Cristo. E aí, depois dessa diferenciação, a gente terminou conversando sobre o primeiro dos 4 pilares da redenção, que era a encarnação. Então a gente falou bastante coisa, né, sobre a encarnação de Jesus, entendemos a encarnação de Jesus, choramos juntos aqui, né, conversando sobre a encarnação de Jesus e enfim. Amém? Então hoje a gente vai retomar o nosso estudo a partir do segundo pilar, tá? O segundo pilar, no caso aí, é a paixão de Jesus, tá bom? Deixa eu ver só que página que tá aqui. Para quem tiver com material físico, PDF aí, e quiser acompanhar. Um minuto, meus irmãos. Vou ver, nada nessa mão. Aqui. Ó, página 30, tá? Do material. Então a gente vai falar sobre o segundo pilar, a paixão de Jesus. Amém? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com os irmãos aqui. Eu só preciso de um joia que tá dando pra ver. Quem tiver com o celular de pé, tiver assistindo com o celular de pé, pega o celular e deita ele, tá? Põe ele na horizontal, que vai facilitar para os irmãos conseguirem me ver e mais importante que isso, né, ver o material. E isso que os irmãos estão vendo aqui é esse mesmo conteúdo, tá? Só para deixar claro, é esse mesmo conteúdo aqui. A diferença é que essa tela preta que vocês estão vendo é o rascunho disso aqui. Depois eu diagramei, né, para ficar bonitinho e tudo mais agradável de ler. Amém? Se alguém puder só abrir o microfone e me dizer se tá dando para ver, só para eu continuar. Amém? Alguém tá mandando joia? Ali Sampaio, minha mãe. Benção, mãe. Que bom que a senhora tá aqui com a gente. Amém? Maneide, irmã Solange, obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe. Então vamos continuar. Mandilma também, vamos prosseguir então. Então, beleza, irmãos. O segundo pilar, então, que sustenta a nossa redenção. A paixão de Jesus, tá? Coloquei como texto áudio, né, desse segundo pilar, Hebreus capítulo 13, versículo 12, que vai dizer: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus Cristo sofreu. Amém? Beleza. Isso levanta uma pergunta, irmãos. Jesus Cristo sofreu, a gente sabe disso, mas por que ele precisou sofrer? Por que era necessário Jesus Cristo passar pelo sofrimento? O sofrimento de Jesus tem alguma razão teológica? A gente entendendo já a necessidade da encarnação, né? Mas por que o sofrimento? Por que Jesus ele precisou sofrer tanto? Por que ele não poderia só morrer de uma causa natural? Por que a morte dele não poderia ser rápida? Então a gente entendemos que Jesus precisava morrer, mas por que ele precisou morrer como um bandido, do jeito que ele foi morto? Porque Jesus ele foi preso pela polícia, né? E ele estava orando no Getsemane, Judas ele vai dar um beijo em Jesus, só que o motivo desse beijo é porque quem está prendendo Jesus ali não são os judeus sabiam quem era Jesus. Quem prendeu Jesus foram os romanos. A polícia, entendeu? A polícia da época, os romanos, os soldados romanos, foram eles que prenderam Jesus. E como para eles os judeus são todos iguais, né? Eles falam, então, beleza, o cara que a gente tem que prender tá aí no meio, mas a gente não sabe quem é. Aí o Judas tem a ideia, não, então eu vou dar um beijo e aí vocês vão saber quem é, certo? Então Jesus foi preso saiu dali algemado, sabe? Igual um bandido que a polícia vai, bate na porta dele e ele sai de lá algemado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Por que Jesus precisou passar por isso? Né? Então preste atenção na situação final de Jesus na cruz. Ele foi acusado de coisas que não havia feito. E ele não argumenta sobre isso. Ele foi condenado, primeiramente pelo Sinédrio, de crime religioso. Os judeus foram lá na casa do sumo sacerdote e lá acusaram Jesus de um crime religioso. A acusação lá ele está dizendo que ele é Deus. Ele tá se fazendo como Deus. Só que aí, no momento que passa para o próximo julgamento, que é o julgamento civil, é o julgamento romano, e quando ele é levado na casa do
do Pilatos, lá a acusação já não tem a ver com religião. A acusação lá é política. Ele tá dizendo assim, esse homem aí, ele tá dizendo que ele é rei, então ele é contra César. Então ele foi condenado de crime religioso, foi condenado de crime político, coisa que ele não fez nenhuma vez. E Jesus, ele, quando o pessoal fala, o que você acha? Você tá dizendo que você é Deus? Aí ele fala assim, você que tá dizendo. Você que tá dizendo. Diante do Pilatos, o Pilatos fala assim, você não vai falar nada, você não sabe que eu tenho poder pra mandar te prender, mandar te soltar, e aí a única coisa que ele fala você só tem poder porque meu pai te deu. Senão você não ia estar sentado nessa cadeira. Então, Jesus Cristo, ele é acusado de coisas que ele não fez e ele não argumenta sobre isso. Jesus Cristo, ele teve o seu nome excluído da religião. Gente, você já parou pra pensar nisso? Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele não foi bom o bastante para os homens religiosos. Para a religião em si, para o esquema da religião. Jesus, ele foi excluído do império. Ele foi tido como uma pessoa, a pior das pessoas do império, por causa da morte que ele sofre, né? Então, mesmo sem ser culpado das acusações, Jesus tem o seu nome restrito tanto no cartório religioso, que é o Sinédrio, quanto no cartório civil, que é diante dos romanos. Ele foi procurado pela polícia, foi preso como bandido e recebeu a pena de um bandido de alta periculosidade. Então, assim, ó, ele não poderia morrer como um homem comum, como a maioria das pessoas morrem, de um infarto, de um AVC, aneurisma. Por que Jesus não morreu como a maioria de nós? Por quê? Porque ele não morreu em uma cama, como Jacó, como José, cercado dos seus discípulos? Por que ele não morreu velho, como Isaac? Por que ele teve que morrer, essa morte horrorosa que ele teve, como um bandido? Será que existe alguma lição sobre a graça de Deus escondida nesses detalhes da morte de Jesus? Então, na paixão, no sofrimento, Jesus teve o tratamento e a morte de um bandido. Jesus é preso, Jesus é julgado, é sentenciado, ele cumpre a sentença e morre como o pior bandido. E assim, gente, não é exagero isso que eu tô falando. Nossa, mas o pastor tá exagerando, né? Como pior bandido e tal. O que você quer dizer com isso? Não é exagero. Quando uma pessoa cometia um crime no tempo de Jesus, debaixo do domínio de Roma, essa pessoa, ela poderia ser presa. Ela poderia apanhar em praça pública. Paulo, por exemplo, passa por isso, né? Mas os bandidos perigosos recebiam um tipo de prisão perpétua trabalhando nas galés. Então, bandidos perigosos tinham esse tipo de sentença. Eles ficavam nas galés remando os navios romanos até a morte, sem ver a luz do sol e tudo mais. Existia esse tipo de condenação no tempo de Jesus. Mas quando o criminoso era da pior espécie que se existia, ele morria humilhado, exposto, nu em uma cruz. E mesmo sendo judeu, Jesus Cristo, ele nasce de Maria e o pai adotivo dele é José, duas pessoas judias. Mesmo sendo judeu, mesmo sendo hebreu, ele recebeu a pena capital de um gentil. E isso já é uma lição, né? Porque a pena de morte dos judeus não era por crucificação. A pena de morte dos judeus era por apedrejamento. E Jesus ele não foi apedrejado. Ele foi crucificado, ele recebeu a pena capital, a morte mais horrível de um gentil. Lembra daquela passagem da mulher pecadora, pega no ato? O que o pessoal queria fazer com ela? O que eles estavam segurando nas mãos? Eles estavam prontos para apedrejar ela, porque essa é a pena capital para judeu. Mas Jesus não sofreu, nem isso foi lhe permitido, morrer como se morriam os da sua própria nação. Mas ele morreu como um gentil. Como alguém estranho à fé, alguém estranho ao pacto com Deus. E isso já existe uma lição aí, né? Mas antes dessa morte de Jesus, antes do momento dessa morte, existia o flagelo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Irmãos, enquanto eu tô falando aqui, como a gente sempre faz, tá? Quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa, aperta o botão do microfone aí e pode falar, meus irmãos. Amém? Fique à vontade. Estamos entre irmãos, estamos aqui para aprendermos juntos, amém? Como sempre fazemos, como é nosso costume aqui. Vamos lá. O flagelo de Jesus. Muitos condenados nem resistiam a esse tratamento desumano que eles passavam durante o flagelo. Muitos. Tinha alguns que eram condenados à crucificação, mas morriam no meio do flagelo. Não aguentava passar pelo flagelo. Então, Jesus já foi apresentado diante de Pilatos. Quando ele chega diante de Pilatos, ele já tá com equimose, hematomas, escarros, cuspe, com o olho inchado. Ele já chegou lá depois de apanhar.
Como ele foi entregue para ser flagelado, ele foi levado a um lugar chamado Pretório, onde ele foi desnudado, as roupas dele foram tiradas, ele foi amarrado com os braços esticados para cima, com os punhos amarrados no alto de uma coluna, e de lá, dessa posição, começa uma sequência cruel de espancamento. Ele foi cruelmente espancado em uma longa sessão que dura a noite toda. Os soldados usavam um chicote, que era um instrumento de tortura comum na Roma Antiga, para supliciar os condenados. O nome desse instrumento era azorrague. Era composto por 8 tiras de couro, e em cada uma na ponta dessas tiras de couro possuía um instrumento pérfuro cortante, um instrumento que perfurava ou cortava. Então podia ser um pedaço, um osso de carneiro, um pedaço de metal, algo do gênero. Então, Jesus ele foi levado ao pretório, desnudado, e apanhou desse instrumento. Além da tortura física que Jesus sofre, ele também foi torturado psicologicamente, conforme a gente vê nos evangelhos. Então, veja a versão de Mateus do flagelo de Jesus. Então vamos lá. Mateus 27, a partir do 26, diz assim: Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo, ajoelharam diante de Jesus nu, com aquela coroa de espinhos na cabeça, com aquele caniço na mão direita, uma espécie de vara na mão direita, né? Como se fosse um cetro de um rei, uma coroa, como se fosse a coroa de um rei, se ajoelharam diante dele e o escarneciam, zombavam de Jesus, dizendo, salve rei dos judeus. E aí cuspiam nele, no rosto dele. Pegaram o caniço que estava na mão dele e batiam com esse caniço na cabeça dele. Depois de o terem escarnecido, despiram o manto que eles colocaram, vestiram uma roupa vermelha nele, né, para dizer que era uma realeza, tiraram essa roupa e colocaram a roupa dele de volta. Em seguida, levaram para ser crucificado. Então veja a tortura, não só física que Jesus Cristo está sofrendo, mas uma tortura também psicológica. João apresenta ainda outro detalhe do flagelo de Jesus antes da cruz. Ele foi espancado no rosto. Ele apanhou no rosto várias vezes. Então, aspas para João 19, 1-3. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Jesus apanhando na face. Jesus apanhando no rosto. Para um homem tomar um tapa no rosto, eu já vi homens equilibrados, homens controlados, perderem a razão diante de um tapa no rosto. E eles bateram diversas vezes no rosto de Jesus. Lá, já em Marcos, a gente vê mais detalhes da zombaria e do espancamento que Jesus sofre. Então, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça e saudavam, dizendo, salve o rei dos judeus, e davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos o adoravam. Isso é Marcos 15, 17-19. O relato do Dr. Lucas nos revela ainda mais detalhes da tortura psicológica que o nosso Salvador sofreu. Lucas 22, 63-65 vai dizer, e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, vendavam-lhe os olhos, feriam no rosto e perguntavam-lhe dizendo, profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. O Lucas, ele só vai até aqui, ele só conta até aqui, mas Jesus passou por muitas outras coisas. Mas olha o que eles estão fazendo aqui, eles taparam os olhos de Jesus, colocaram uma venda sobre os olhos de Jesus e aí bateram em Jesus. E aí eles falaram, e aí, você não é profeta? Me diz aí quem foi que te bateu, porque ele não viu quem bateu, né? Porque eles taparam os olhos dele. Então, olha a tortura psicológica que Jesus Cristo está passando. Então, a gente assiste os filmes, né? Lá, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson e tal, e vê o sofrimento de Jesus, mas o sofrimento dele foi muito além de apenas apanhar. O sofrimento dele foi muito além de apenas levar a cruz. É um sofrimento também psicológico. É um sofrimento também humilhante no aspecto moral, acabando com a moral daquela pessoa, de Jesus Cristo. Então, diante de textos claros sobre o espancamento cruel e a sessão de tortura que Jesus sofreu, uma pergunta vem à mente. Por que tanto sofrimento assim, gente? Por que Jesus recebeu um tratamento
tão desumano como esse. Por quê? Se ele era considerado pelos religiosos e pelos políticos apenas um pregador de rua, por que dá um tratamento tão cruel para ele? Qual é a teologia por trás da paixão de Cristo antes da sua morte? Jesus não apenas morreu como um ser humano, ele sendo Deus, ele não apenas morreu como um ser humano, Jesus não apenas morreu como um humano pecador, que ele não era, Jesus não apenas morreu como um pecador condenado, Jesus sofreu o flagelo que era oferecido ao pior ser humano. Por que Jesus morre como o pior pecador? Existe didática, irmãos, na paixão de Cristo, nesse sofrimento. Existe uma lição que a Bíblia quer nos dar, que Deus queria demonstrar, que o Pai de Jesus, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira pessoa da Trindade, existe uma lição que o Pai queria nos dar no meio desse sofrimento. Vamos entender qual é essa lição. Vamos lá. Ele morreu como o pior ser humano porque dessa forma, desse jeito, ele pode resgatar o pior ser humano. Essa morte terrível que Jesus sofreu, esse sofrimento terrível que ele passa antes da morte dele, diz que a redenção alcança o maior pecador. Em sua encarnação, vamos entender isso aqui, ó. Na encarnação, Jesus se iguala a todo ser humano. Ele se torna humano como todos os seres humanos, certo? Obviamente ele mantém a sua divindade e tudo mais, a gente sabe disso, mas ele se iguala, ele fica sujeito às mesmas paixões que nós. Ele fica sujeito a ser tentado, por exemplo. Então pensa que o diabo derrubou todo mundo. A gente olha para a Bíblia, o diabo derrubou todo mundo. O diabo derrubou o Adão, mas não só. O diabo derrubou o Caim. O diabo derrubou o Abraão. O diabo derrubou Isaac, derrubou Jacó, derrubou José. O diabo derrubou o Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, assim, não há um homem que não tenha pecado. O diabo pelejou contra todos esses homens e conseguiu vencer a todos esses homens. Conseguiu fazer com que todos esses homens se submetessem ao desejo dele, pecando. E através disso, ele trouxe a perdição que era dele para todos os homens. A gente leu na aula passada, né, o texto que Jesus disse que no julgamento final, os pecadores vão ser lançados no lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Então, eles vão ser lançados lá, só que não foi preparado para os homens, o lago de fogo. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só que o diabo está puxando a humanidade para lá. E ele está vencendo todo mundo. Todo ser humano perde para Satanás. No momento que a gente peca, Satanás venceu. A gente perdeu e o Satanás ganhou. É por isso que Jesus, inclusive, né, palavras dele, por isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para desfazer essa obra do diabo. Então, o diabo tá vencendo todo mundo. Aí pensa ele planejando, falando: Deus eu não consigo vencer. Deus eu não posso vencer. Mas é o seguinte, Deus, se o Senhor estivesse aqui é o meu território. Se o Senhor pudesse ser tentado, se o Senhor sentisse fome, se o Senhor sentisse sede, se o Senhor suasse, se o Senhor se cansasse, se o Senhor tivesse cabelo, sabe? Se o Senhor tivesse um corpo físico, se o Senhor pudesse perder uma vida, perder a sua vida, morrer, se o Senhor pudesse ser tentado, aí eu ia vencer, porque esse aqui é o meu território. Esse aqui é o meu território. E é isso que acontece. Deus, ele vira uma pessoa. Na segunda pessoa do Trindade, o verbo, ele é encarnado, ele vira uma pessoa, um ser humano. Então, na encarnação, Jesus se iguala a todo ser humano. E é por isso que ele pode ser tentado, né? É por isso que no deserto, quando a gente lê pelo texto de Mateus, né, que eu acho que é o mais marcante, né, dos sinóticos aí, sobre a tentação de Jesus, parece que o diabo tentou Jesus só aquelas 3 tentações que a gente vê lá. Transforma essa pedra em pão, lança-te daqui e tudo mais, né? Só que é o seguinte, a depender de outros evangelhos, a gente vai ver que a tentação durou os 40 dias. Jesus não foi tentado só no final dos 40 dias. Durante todos os 40 dias, Jesus estava sendo tentado por Satanás. E Satanás só poderia tentar se fosse um homem ali, né? Então, Jesus, ele se iguala a todo ser humano na encarnação. Mas foi na paixão,
Foi no sofrimento que Jesus desceu até o último degrau da dignidade humana para de lá resgatar o maior, o mais terrível, o mais ordinário, o mais asqueroso, o mais desgraçado de todos os pecadores. Foi através desse sofrimento, porque ele recebeu o castigo que o ser humano mais desgraçado recebia. Ele recebeu a morte do ser humano mais desgraçado. O tipo de morte que Jesus recebeu, esse flagelo que Jesus recebeu, é o mesmo que abusadores de crianças recebiam. Você tá entendendo? É o mesmo que um assassino de um bebê recebia. Essa foi a pena que Jesus recebeu. Então, esse crime que a gente olha assim e fala, meu, como o ser humano é terrível, como o ser humano é maldito, não tem misericórdia, é maldoso, como o ser humano é... Então, Jesus recebeu a morte que esse tipo de gente recebia na época dele. E é por isso foi necessário um sofrimento tão grande. Jesus desceu até o último degrau da dignidade humana. Ele desceu até o último degrau. E de lá resgatar quem tivesse naquele último degrau. É por isso, irmãos, que a morte de Jesus salva qualquer tipo de pecador. Não salva só os bons pecadores. Não salva só o bom ladrão, né? Como diz o padre Antônio Vieira, né? No seu livro. No seu livro, não, né? No compilado que fizeram de suas pregações, né? Sermões do padre Antônio Vieira. Que ele vai chamar o ladrão que se arrepende de bom ladrão, né? Então, Jesus não salva só os bons ladrões. Deus não salva só os bons ladrões. Deus salva o mais asqueroso pecador. E isso só é possível porque Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o autor e consumador da nossa fé, conforme lemos em Hebreus 12. Esse Jesus, esse Filho de Deus, recebeu a pena desse tipo de gente. Então Jesus não morreu por alguns pecadores, não morreu pelos bons pecadores, não morreu pelos pecadores mais lights. Na paixão, no sofrimento, Jesus alcança o pior pecador. Veja o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo assim, tem muitos pecadores no mundo aí, mas eu sou ninguém aqui é mais pecador que eu. Ninguém nesse mundo é mais pecador que eu. E olha eu aqui. É isso que Paulo está dizendo. Na verdade, essa é geralmente a visão que cada um de nós tem quando a gente encontra o Senhor Jesus, né? A gente pensa, por que eu? Por que tanta gente no mundo, tanta gente boa? Por que o Senhor está salvando eu? Por que o Senhor está vindo atrás de mim? Eu não mereço. O culto de Santa Ceia é um culto dedicado a isso. Conforme ele disse, fazer isso em memória de mim. O ato da ceia, fazendo-me lembrando do que ele fez por nós. Lembrando que aquele flagelo todo que Jesus estava recebendo era para mim e para você. Nós somos esses piores pecadores. Essa informação, irmãos, leva a graça de Deus a outro nível. Deus está salvando qualquer um. Eu posso levantar a mão e dizer, irmãos, Deus está salvando qualquer um. Se Deus me salvou, se Deus me achou, ele está salvando qualquer um. Porque só Deus sabe de onde eu fui achado. Só Deus sabe do buraco que Deus me resgatou. Só Deus sabe a situação que eu estava. E então, se Deus está me salvando, se Deus me salvou, ele está salvando qualquer um. E a prova bíblica que a gente tem disso, dentro da Bíblia, não por experiências pessoais, é a forma como Jesus morreu. O flagelo, o sofrimento que Jesus passou. Então, a gente entende aqui o motivo, o porquê que Jesus sofreu tanto. Por que ele precisou, deixa eu falar isso conversando com vocês, por que Jesus Cristo precisou sofrer uma morte tão dolorosa, terrível, tão difícil de ver? Os discípulos, irmãos, eles começam a ir embora, começa um querer voltar para Emaús, o outro querer pescar peixe, mesmo depois de saber que ele já ressuscitou. Qual é a conversa dos discípulos de Emaús lá? Umas mulheres falaram, né, que ele ressuscitou e a gente foi lá no túmulo e o corpo não estava lá. Mas se ele já tem o testemunho das mulheres e o corpo de Jesus Cristo não está lá, por que eles estão indo para Emaús? Se Pedro já foi avisado que Jesus Cristo está vindo atrás dele, por que ele está indo pescar? Por que ele está indo voltar a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus achar ele? Jesus achou ele e falou, você vai ser pescador de homens agora. E Pedro tá querendo voltar a pescar peixe. Por que isso? Por que eles chegaram nisso?
Se já havia evidências de que Jesus tinha ressuscitado, por que eles estão abandonando tudo? Por que eles estão voltando a ser quem eles eram, indo embora de Jerusalém, sendo que a ordem era ficar? Por quê? Isso está acontecendo porque não foi fácil ver a morte de Jesus. Não foi fácil eles verem o homem que o salvou. O Deus encarnado. Aquele que eles viram andando por cima do mar. Aqueles que eles viram acalmando a tempestade, multiplicando os pães e os peixes antes disso. E agora eles estão vendo esse Jesus sendo levado nu, com suas partes íntimas expostas. Sangrando por tudo que é lugar do corpo. Levando uma cruz que não era dele. Sendo trocado por um assassino desgraçado que era o Barrabás. Então, diante do quão difícil foi assistir à morte de Jesus, a esperança deles foi dilacerada. Porque foi terrível. A morte do Senhor Jesus Cristo foi terrível. E isso tem motivo. Tem gente, irmãos, que não consegue nem assistir os filminhos, né? Aí, não, vamos assistir aqui A Paixão de Cristo. A pessoa não consegue. Fala, não, misericórdia, não consigo. Porque ela chora, porque ela desespera de ver. É um filme, é uma encenação. Aquilo ali não tá acontecendo. Aquele ator não tá passando por aquilo. É só uma encenação. Isso significa que o que Jesus passou é muito mais terrível do que a gente consegue retratar. Então tem gente que não consegue nem assistir de tão terrível que é. Por que tudo isso? E a resposta é: Jesus, nisso aí, ele recebeu o tratamento do pior ser humano, desceu até o último degrau da dignidade humana, e de lá, desse último degrau, ele salva uma pessoa. É só você ver que antes dele morrer na cruz, ele tá salvando alguém que recebeu a mesma condenação que ele. Se esse cara recebeu a mesma condenação de Jesus, se ele tá pendurado numa cruz igual Jesus, recebeu a crucificação igual Jesus, significa que esse cara é um desgraçado. Significa que essa pessoa, esse bandido, que a tradução por alguma razão vai dar o nome de Simas para ele, esse homem, ele era um... É só você ver que ele começa o dia igual o outro bandido também. Igual a tradução chama de Gestas, né? Ele começa igual o Gestas. O Gestas tá lá falando, não, se você é o filho de Deus, desce daqui. E o Simas tá fazendo a mesma coisa. O ladrão que se arrependeu depois tá fazendo a mesma coisa. Tá escarnecendo de Jesus igual o Gestas, igual o outro ladrão. Os dois estão escarnecendo de Jesus. Mas conforme o avançar das horas pendurado naquela cruz, esse ladrão, o bom ladrão, como diz o padre Antônio Vieira, ele reconhece. Ele reconhece quem tá diante dele. Ele se arrepende e ele clama por misericórdia. O pedido dele não é o pedido de um homem para outro. Não é um pedido de um condenado para outro, é o pedido de um súdito a um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E antes de morrer, Jesus salva alguém nesse estágio, nesse último degrau da dignidade. Então, Jesus desce até o último degrau da dignidade humana e de lá ele volta trazendo uma alma. Isso é maravilhoso. Por isso que ele precisou sofrer tanto. E para além disso, ele também está carregando os pecados de toda a humanidade. Pensa só em você. Pensa só na sua vida agora. Quantos pecados você tem? Quantas vezes você já pecou na sua vida? Será que dá para contar? Será que dá para fazer essas contas aí de quantas vezes a gente pecou desde que a gente nasceu? Agora faz a conta com quem mora dentro da sua casa. Você mais somado que essa pessoa. Agora soma com toda a sua família. Agora soma com toda a humanidade. Não só a humanidade agora, uma humanidade desde que Deus criou Adão. Desde a criação de Adão. Soma os pecados de todas essas pessoas. O pecado de todo esse pessoal aí estava sobre Jesus. Ele se fez maldito no nosso lugar. Se fez pecador no nosso lugar. E por isso ele precisava sofrer tanto. Para salvar toda a humanidade. E o mais desgraçado dos pecadores, como eu que vos falo, irmãos. Amém? Vamos lá. Terceiro pilar, a morte de Jesus. Deixa eu ver que página que nós estamos. Página 34, tá? Quem tá com material impresso aí, página 34. Texto áureo para esse pilar, Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Vamos entender, então, o motivo da morte de Jesus. Fala, tá bom, ele tinha que morrer, não precisava só sofrer e depois alguém cuidar dele e ele continuar o seu ministério, não dava pra fazer isso? Então, vamos lá. A gente já entendeu a encarnação de Jesus. A gente entendeu que ela foi profundamente necessária para nossa redenção, tá? Vimos isso no ensino no último ensino que a gente teve sobre esse assunto. Entendemos agora, hoje, que o sofrimento de Jesus foi profundamente necessário para mostrar o verdadeiro alcance da graça de Deus. O verdadeiro alcance da graça de Deus o critério é qualquer um. Só para poder receber a graça de Deus, basta ser pecador e se arrepender dos seus pecados, e aí você recebe a graça de Deus. Foi no sofrimento de Jesus que a gente entende. A necessidade do sofrimento foi essa, para que a graça de Deus alcançasse qualquer um. Então a gente acabou de ver isso. Mas preste atenção nisso, irmãos. Irmãos, olha para cá, preste atenção nisso. Mas foi através da morte que a redenção aconteceu de fato. Foi na morte de Jesus que a redenção aconteceu. Antes disso não tinha redenção. Na morte, a redenção se concretizou. Na morte, a redenção aconteceu. Então, na morte, Jesus paga a dívida que não era dele, morrendo no lugar do pecador. O Novo Testamento, irmãos, presta atenção nisso. O Novo Testamento começa com a morte de Jesus. É porque na nossa Bíblia, o Novo Testamento começa com fatos que antecederam o nascimento dele, né? Então, eu sei que na sua Bíblia, quando o Novo Testamento, tem uma página escrita Novo Testamento, a próxima página é o Evangelho de Mateus. Tá tudo bem. A minha Bíblia é igual à sua. Só que, teologicamente, o Novo Testamento não começa nos fatos que antecedem o seu nascimento. O Novo Testamento não começa no momento que ele nasce, que ele estava cumprindo. O Novo Testamento, irmãos, a nova aliança. Lembra que ele falou no momento da ceia? Que ele está celebrando a última Páscoa com os discípulos, onde ele institui a ceia do Senhor. Ele vai dizer assim: essa é a nova aliança no meu sangue. Olha o que o texto de Hebreus capítulo 9, verso 16 vai dizer. Porque onde há testamento, é necessário que venha a morte do testador. Isso significa, irmãos, que o testamento que garante tudo que tem a ver com a redenção depende da morte real de Jesus. Não fingir ter morrido, entendeu? Depende de Jesus ter morrido de fato, porque, não sei se você sabe, né? Mas tem uma fé aí que vai dizer que quem morreu na cruz foi o Judas. Entendeu? Que o Judas ficou com a aparência de Jesus e quem foi pregado na cruz foi o Judas. Existe esse tipo de crença por aí. Pesquisa quem tiver interesse. Mas não foi o Judas. Quem morreu foi Jesus Cristo. O Filho de Deus se deu no nosso lugar. O Filho de Deus. De novo, o textuário que a gente leu aqui. Deus prova do seu amor, do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo, não Judas, Cristo, morrido por nós. Ok? Então, tudo que tem a ver com a redenção depende de Jesus Cristo ter morrido de fato. E ele não morreu, irmãos, para fazer um protesto. Não, já que é assim, né? Então eu vou. Não. Ele não morreu para virar história. Não, eu vou morrer aqui, porque aí o pessoal vai começar a dividir a história em antes de Cristo, depois. Não foi por isso que Jesus morreu. Ele não morreu para impactar a sociedade. Veja que testemunho bonito. Olha como ele se doou. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu porque esse, irmãos, era o único jeito de redimir. Era o único jeito de resgatar. Era o único jeito de reassumir. Lembra da recompra, da redenção que a gente conversou na primeira aula? O redemption. A única forma disso acontecer era através da morte. Para reassumir, redimir, resgatar, reassumir a questão de ser o dono por direito. Deus nos criou e éramos dele. No pecado, Satanás, não é que a gente passou a ser dele, mas ele se apoderou desse direito. É por isso que ele é chamado pela Bíblia de príncipe desse século, de príncipe desse mundo. Então ele usurpou esse direito. E na redenção, a gente deixa de pertencer a Satanás e voltamos a pertencer a Deus. Mas o pecador pertence a Satanás? A Bíblia diz que quem peca é do diabo. Certo? Então, a morte de Jesus é o preço da redenção. A morte de Jesus é o preço que precisava ser pago. Esse era o preço a ser pago, a morte. Porque é o seguinte, Deus não podia salvar lá do céu? Será que ele não podia? Não podia. Por quê? Porque, irmãos, a redenção atende critérios rigorosos de Deus.
Deus é amor, ele nos ama, mesmo a gente sendo pecadores e tudo mais. Isso tudo é verdade, é texto bíblico, inclusive. A gente acabou de ler. Só que Deus, ele não pode ferir a sua própria justiça. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Logo, o pecador precisa morrer. O que a Bíblia diz? Qual é o salário do pecado? Você lembra? O salário do pecado é a... Você conhece o texto. Então, aquele que pecou, o que tem que acontecer com ele? Tem que morrer. Tem que morrer. E aí o que aconteceu é que Cristo morreu no nosso lugar. Então, a gente tinha pecado e merecíamos morrer. Alguém que não tinha pecado morreu no nosso lugar. Então, esse sangue inocente que foi derramado é passado em nós. E a partir daí nós... Lembra dos pilares da salvação? O primeiro pilar, a partir daí nós somos justificados. Somos declarados justos, somos declarados inocentes da nossa falta, porque alguém pagou no nosso lugar. Ok? Então isso dependia da morte. Jesus não podia fingir que morreu. Jesus não podia simplesmente sofrer e continuar vivo. Ele precisava morrer. A morte de Jesus Cristo é o preço da redenção. Então, no nascimento, ele se habilita a salvar natureza humana, dignidade infinita, dignidade eterna, dignidade de um Deus. No sofrimento, ele mostra que a salvação alcança o mais desprezível e desgraçado pecador. Na morte, ele paga o preço exato para redimir a sua alma e ser o seu Senhor. E é nesse sentido que Jesus cumpre a lei, né? A gente entende cumprir a lei como fazer tudo que a lei manda. Sim, tá certo. Só que não só isso. Cumprir a lei também é receber a pena da lei. Então vamos lá, ó. Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. E a lei previa que o pecador tinha que... O que tinha que acontecer com o pecador? Tinha que morrer. Então, quando ele morre, ele também está cumprindo a lei. Ok? Então é nesse sentido também que Jesus cumpre a lei. O projeto da redenção, então, irmãos, é um plano didático de Deus que se realiza através da morte do Senhor Jesus. Então, há uma confusão, irmãos, a respeito da lei de Deus, né? Nesse primeiro ponto aqui, explicando esse projeto didático de Deus, eu quero trabalhar isso com os irmãos, não. Vamos aprofundar o conhecimento a respeito da lei de Deus, tá? A sua função e a sua vigência nos dias de hoje. Vamos entender isso aí. Então, a lei, ela traz 10 pontos principais. A pastora Marta falou sobre isso algum dia aí, não lembro se pregando na igreja ou em alguma aula. Acho que foi na aula de terça passada, né? Bom, não me lembro. Mas ela falou sobre os 10 mandamentos, né? As 10 regras de Deus, né? Então vamos lá. Tá tudo lá em Êxodo capítulo 20, ó. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. 8, não furtarás. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. Isso aqui, esses são os 10 mandamentos que Deus deu lá nas tábuas da lei, que ele entregou nas mãos de Moisés e tudo mais, beleza? Esse aqui são os 10 mandamentos. Tá, através de Moisés, essa lista, essas 10 regras de Deus, elas são pormenorizadas, elas são explicadas em exaustão em outros 613, no final vai dar 613 outros mandamentos, que tornam impossível, e isso é impossível o homem cumprir. Não, pastor, será que é impossível mesmo? Bom, é só você fazer o teste. Pode pegar qualquer ser humano da face da terra e aplica esse teste aqui. No tempo que eu tava servindo ao exército lá em Campinas, eu participava do projeto da Assembleia de Deus lá com jovens, que chamava Jocum, Jovens com uma Missão e tal. Nesse projeto a gente saía para evangelizar de casa em casa e tal. Nessa evangelização, a orientação era a gente trabalhar os 10 mandamentos. Porque a gente entrava na casa da pessoa, né? Batia na porta, a gente veio falar sobre Jesus, você aceita, ouvia, aceita. Beleza, entramos pra dentro. A gente falava assim, então, sabia que Deus é maravilhoso, Deus tem um plano na sua vida, mas só que você é um pecador? Aí a pessoa falava assim, poxa, eu sei que eu sou pecador, né? Mas eu também não sou tão mal assim, né? O meu vizinho aqui, você precisa ver. Aí fala, não, vamos ver o que a Bíblia diz? Aí a gente abria em Êxodo capítulo 20. Aí dizia assim, Deus tem 10 regras. Quem cometeu uma dessa regra aqui tem que morrer.
O salário do pecado é a morte. E todo mundo pecou. Quem feriu uma dessas 10 regras aqui é o que merece a morte. Aí a pessoa falava assim: tá bom, fala um aí pra ver. Vamos ver se eu sou tão ruim assim. Aí eu pegava o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Aí eu via a pessoa ficando murcha, assim, sabe? A pessoa, nossa. Tipo assim, ela percebeu. Ela falou: nossa, é verdade, lascou. Eu já feri isso aqui 1000 vezes na minha vida. Então, essas 10 regras de Deus, irmãos, essas 10 regras aqui, ninguém passa ileso por essas 10. Elas são explicadas, pormenorizadas em 603 mandamentos depois, totalizando 613 e tal. Só que se tivesse só as 10, ninguém ia sair. Se só tivesse as 10 aqui, ninguém ia sair. Ninguém ia conseguir sair ileso. Então, ó, vamos trabalhar mais essa questão. Então, uma questão que precisa ficar clara nesse ponto é a lei. Presta atenção. A lei, esses 10 mandamentos, os 613, não existe para salvar nem para justificar. A lei, irmãos, ela existe para revelar a nossa situação diante de Deus. Romanos vai dizer que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ninguém é salvo pelas obras da lei. A gente é salvo pela graça. A graça não salva. Aí no Antigo Testamento, como é que era salvo? Era pela graça também. O pessoal do Antigo Testamento foi salvo esperando o Messias que viria. Nós hoje somos salvos olhando para o Messias que já veio. Então Jesus é o ponto de salvação para qualquer pessoa. Né? O pessoal por aí que vai dizer que não, o judeu ele tem outra aliança, ele tem outro pacto. Então, mas ele consegue cumprir? Não. Então qual é o único jeito dele ser salvo? É só através da graça. Certo? Então a Bíblia é clara a dizer que nenhum homem jamais conseguiu cumprir as 10 regras do Decálogo. Decálogo é o nome técnico dos 10 mandamentos. Ninguém nunca conseguiu. E essa realidade, irmãos, o segundo ponto aqui, transforma a lei em uma questão mais educacional do que exatamente funcional. O pessoal que quer guardar sábado, a lei não é funcional, ela é uma educação, é um símbolo, aponta que a gente, para mostrar a nossa real situação diante de Deus. Então, a lei em si não tem, nem nunca teve o poder de transformar ninguém. Pensa no preso. O bandido tá preso lá no presídio, aí você dá o código penal pra ele. Ele vai mudar de vida lendo o código penal, meu Deus do céu? É isso que o pessoal pensa que a lei faz, e não é. Então a lei em si não tem, nem nunca teve o poder de transformar. Veja o que Paulo disse a respeito do que para que a lei serviria. Qual é a serventia da lei? Isso está em Romanos 7, 7 a 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Deus dá as 10 regras e fala: quer o céu? Tá, beleza, 10 regras. Cumpre as 10 regras aí que o céu é seu. E aí Paulo tá dizendo assim, então, esse mandamento que era para minha vida, que me fora para a vida, eu verifiquei que ele se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então ele tá dizendo assim, 10 regras, o céu é seu. Eu peguei uma das regras, todas elas. E aí lascou. Então dessa forma, irmãos, o caráter da lei é didático, é explicativo. Deus não deixou a lei esperando que alguém cumprisse a lei em sua totalidade. Mas a lei veio para demonstrar o alto padrão de Deus. E a partir dela, da lei, revelar em nós a verdade que nós precisamos de ajuda. Eu e você, todos os seres humanos precisam de ajuda. É isso. Deus não deu. Se Deus tivesse dado a lei para todo mundo cumprir, 10 mandamentos, cumpre aí. Se fosse para todo mundo cumprir, eu deixo a pergunta. Por que Deus deixou então um mandamento para sacrificar quando pecasse? Se era para cumprir, por que ele tá contando que o pessoal já vai precisar sacrificar pedindo perdão? Porque ele sabia, meu Deus do céu, que ninguém ia conseguir cumprir. Ninguém ia conseguir cumprir. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto. A seguir, eu deixo alguns textos que vão reforçar o real significado e a função da lei de Deus. Eu queria pelo menos, já são 9 horas, eu queria pelo menos terminar esse ponto da morte aqui. Não sei se vai dar tempo, mas vamos tentar. Então, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Hebreus 7,19 vai dizer, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E tendo por outro lado, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Qual é a esperança superior? Cristo. O novo mandamento dele. O novo testamento no sangue dele. Essa é a nova e superior esperança que nos conduz a Deus.
Beleza? Então a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei serve para apontar o quanto somos pecadores. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele, Deus, né, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É para isso que a lei existe. Para mostrar que a gente é pecador. A lei serve para mostrar nossa impotência, nossa queda, o quanto somos falhos e por isso a gente precisa de ajuda. Romanos 3 de novo, de 21 a 28. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Sem lei, não foi através da lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus nos justificando. Testemunhada, essa justiça de Deus que se manifestou, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas, pelo Antigo Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justificação da nossa vida vem de Deus mediante nós acreditarmos em Jesus Cristo, colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus, esse Jesus que Deus propôs no seu sangue como propiciação. Eu queria trabalhar o conceito da propiciação aqui, mas não vai dar tempo. Mas assim, dessa forma ele nos tornou propícios a Deus, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância, Deus tolerou, deixando impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Pelas obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E aí tem gente tentando guardar o sábado. Bom, vamos lá. É bastante texto, né? Vamos lá. E nenhum homem foi ou poderá ser justificado pelas obras da lei. Gálatas 3, 10 a 14. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Olha o que Paulo está dizendo, meu Deus do céu. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, quer guardar a lei? Quero. Então você tem que ser salvo pela lei. A lei consegue? Não. Então... E aí Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Profundidade, né? Olha que texto profundo. Gálatas 3 de novo, a partir do 23 agora. A lei nos serviu de guia para chegarmos... Ah, tá bom, se a lei não salva... Para que serve a lei, então? Um dos caráteres da lei é servir de guia, de elo, de aio, até uma solução final, verdadeira. Então, ó, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A gente não permanece na lei, meu Deus do céu. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Fomos revestidos de Cristo. Lembra que ele obedeceu toda a lei? Então, por causa disso a gente é filho de Deus. Fomos revestidos dessa obediência dele em nós. Recebemos o mérito. Ele recebeu o nosso castigo, a gente recebe os méritos dele. Então, irmãos, fica muito claro, é muito claro e evidente que o papel da lei era nos conscientizar do nosso pecado. É para isso que a lei serve. O papel da lei era nos mostrar os altos padrões de Deus ao mesmo tempo que nos mostra os nossos baixos padrões. Então, quarto ponto, fica claro nesses textos que a lei de Deus veio revelar a impotência do homem no âmbito moral. O fato é que a lei veio para nos humilhar, ela veio para nos abater, ela veio para mostrar que a nossa moral é baixa e que sozinho a gente não tem nem nunca teria a atenção de Deus. Por isso Jesus Cristo não nasceu lá no Éden. Por isso Adão e Eva não entenderiam o conceito da redenção. Eles precisavam conviver com o pecado deles. Ver o baixo padrão deles, ver o quanto a natureza caída poderia se afastar de Deus, precisavam conviver com a escolha que eles fizeram. Era preciso que eles formassem famílias, cidades, era preciso que eles verificassem de forma empírica, no dia a dia, que o sistema humano, por mais bem intencionado que seja, não tem moral, não tem dignidade, não tem condições de se manter de forma pura.
Então, em outras palavras, era preciso que eles convivessem tentando se manter puros, lendo uma lei que é santa. Porém, era tão santa que não dava para atingir. Porque por mais que tentavam e tentavam, eles barravam em uma realidade. Que todos somos pecadores caídos e imorais. Por isso, Deus deixou, inclusive, que um sistema religioso surgisse baseado nos seus mandamentos. Ele deu os mandamentos, deu ordem de como o levita, como o sacerdote, fazer tudo. E a nação se levantou para propagar a sua palavra e os seus mandamentos que não dava para ninguém atingir. Então Deus esperou tudo isso acontecer. Ele esperou um templo ser levantado. Deus esperou que essa nação depois caiu. Inclusive, essa nação caiu nos pecados que ela mesma ensinava que não podia fazer. Pecados previstos nos mandamentos, para que chegasse o tempo em que ficasse claro: sozinho o homem não passa pelo crivo de Deus. E mesmo Deus permitindo eles passarem por tudo isso, quando a graça se manifestou, quando Jesus se manifestou, o pessoal não entendeu o que estava acontecendo e mataram Jesus. Então, para que ficasse claro que a gente pode até tentar, mas a gente cai. Ficasse óbvio que a gente pode até pregar, mas sozinho a gente não consegue. Ficasse claro que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de mais do que um advogado. A gente precisa de um salvador. A gente precisa de alguém que nos salva. Então a lei não veio pra gente se sentir potente e merecedor porque cumpriu. Ela veio pra gente, pelo contrário, pra gente se sentir impotente. Que a gente não consegue cumprir 10 regras básicas. Beleza? Eu vou dar um salto aqui. Os fariseus, eles mudaram a lógica, né, do centro da adoração, porque é o seguinte, ó, o farisaísmo, o judaísmo antes do cativeiro babilônico é um. Depois do cativeiro babilônico, ele se transforma. Ele se transforma porque depois do cativeiro babilônico, eles passam a ser muito criteriosos em tentar não pecar. Isso acontece porque o templo foi destruído, né? Então, como eles não tinham como oferecer sacrifício, aí eles falam: não, então vamos, a gente não pode pecar. E é por isso que os fariseus são tão chatos. Os discípulos de Jesus se reúnem para comer, aí por eles não lavar a mão, os fariseus ficam bravos, você entendeu? Então eles pensam o seguinte: não, a gente não pode tropeçar em nada aqui, porque a gente não tem templo para ir lá e oferecer sacrifício, então é melhor não pecar. Eles fizeram isso, e isso acontece depois do cativeiro babilônico. Bom, tá no material didático aí, não dá para eu conversar sobre isso com vocês agora, que eu quero concluir, esse tema da morte de Jesus. Então, o centro da fé judaica não era a tentativa de guardar a lei, mas a realidade do sacrifício. O centro da fé judaica, o centro da fé que Deus deu aos judeus, não era guardar a lei, o centro da fé era o sacrifício. Esse era o centro. Então vamos lá. Ó. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A gente já leu isso aqui, né? Hebreus 7,19. Veja que a lei nunca tornou o homem propício a Deus, enquanto o sacrifício fazia isso o tempo todo. A lei não dava para o homem chegar até Deus. E através do sacrifício dava. Não é à toa que a tampa da Arca da Aliança se chama propiciatório. Esse nome esquisito aí, né? O propiciatório era porque ali, na tampa dessa arca, era derramado o sangue do cordeiro, morto pelo pecado de toda a congregação. Lembra? E é por isso que é chamado propiciatório. Aquele sangue era derramado. E a lei, isso é muito legal, porque a lei estava dentro da arca. Então pensa na caixa, que era a Arca da Aliança, as tábuas da lei estavam lá dentro. Isso significa que o sangue está acima. A realidade do sacrifício é mais importante do que a guarda da lei. E os judeus perderam esse entendimento quando eles mudaram a lógica, né, quando eles mudaram a lógica da fé judaica, que era o sacrifício, né? Não é à toa que o tabernáculo, a pastora Marta pregou sobre isso também tempos atrás, que o tabernáculo ficava no centro da congregação, então tinha toda a congregação de Israel, no meio ficava o tabernáculo, no meio de todas as tribos ficava o tabernáculo lá. Então era Deus demonstrando que o centro, o que Deus queria que eles entendessem é a realidade do sacrifício. Por que isso? Para que quando eles vissem o sacrifício de Jesus, eles entendessem, falar: eu já entendi o que está acontecendo aqui. Então, alguns conseguiram entender, né? Os apóstolos, por exemplo, entenderam isso. Os judeus que se converteram entenderam isso. Mas a grande maioria deles, não. Né? E assim é até o dia de hoje. Até hoje o judeu ele é legalista, sabe? Ele quer guardar a lei e tal, e não dá certo, né? Beleza? Então é nesse sentido que Jesus cumpre a lei, né? Cumprir a lei significa não só obedecer, mas assumir, receber a pena. E nesse caso a pena era a morte, por isso Jesus precisava morrer. Amém? Irmãos, na semana que vem
Não sei se na semana que vem ou na outra, porque a pastora Marta também precisa terminar o ensino dela e eu prefiro que ela termine na semana que vem por causa do compromisso dela lá com os irmãos do Manchester. Mas, enfim, seja como for, próxima aula que a gente tratar esse assunto, a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Vamos explicar por que um dos pilares que sustenta. Deixa eu mudar a câmera aqui. Um dos pilares que sustenta a redenção é Jesus ter ressuscitado. Então, ele precisava nascer, encarnação, ele precisava sofrer, que é a paixão, ele precisava morrer, que a gente acabou de ver, e ele também precisava ressuscitar. A gente vai entender por que era necessário Jesus ressuscitar. Se o Novo Testamento começa na morte dele, só morrer não estava bom? Tinha que ressuscitar também? Tinha. E a gente vai ver isso no próximo estudo que a gente tiver sobre esse assunto. Amém?